Olá, tudo bem? Hoje eu quero dizer para você que existem algumas situações que põem tudo a perder. Então, eu quero saber de você e gostaria que você interagisse comigo, respondendo, escrevendo qual é a sua opinião sobre o maior erro que os vendedores cometem. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a sua impressão sobre um vendedor comum? Um vendedor comum. O que você me fala sobre ele? Qual é a sua visão sobre ele? Quando a gente fala de um vendedor comum, o que vem à sua mente? Por exemplo, eles falam rápido ou eles falam devagar? Eles são animados ou eles são calmos? Eles querem só o seu dinheiro ou eles realmente são sinceros? O maior erro é que eles falam muito. O vendedor é um falante em forma de gente. 70, 71, 71, Então, eu lembro que uma vez nós estávamos num treinamento de vendas e durante o treinamento de vendas, depois de explicarmos as técnicas de negociação e etc., pegamos dois vendedores e falamos assim: olha, você vai vender e você é um cliente que tem uma necessidade, você tem um interesse. E durante a negociação, você vai fazer o papel de um cliente real, falei para o prospect, aquele que poderia ser um cliente, tá? E o vendedor, sem saber qual era a necessidade desse prospect, tinha que, em 20 minutos, fazer a venda do produto. Bom, o que o vendedor fez? Ele falou sobre o produto, falou sobre a empresa, falou sobre ele, falou o quanto que ele, como vendedor, ele era um cara confiável, que ele poderia confiar nele, na empresa, que a empresa era maravilhosa, que o produto era lindo, que tinha tudo de bom, tinha tudo do melhor, e falou, e falou. Imagine você ficar diante de um vendedor que é uma verdadeira metralhadora de palavras, tá? Bom, depois de 20 minutos falando daquela forma, e sabe o que é o pior? O vendedor nem percebeu. O vendedor achou que ele estava arrasando, ele estava se achando a última bolachinha do pacote. Mas, na verdade, a apresentação dele estava péssima, péssima. Eu perguntei por que você falou daquela maneira. Ele falou: olha, porque quando eu vendo, eu quero demonstrar entusiasmo, eu quero demonstrar que eu acredito no produto, eu quero demonstrar que vale a pena comprar, eu quero dar as minhas referências para que esse possível cliente, esse prospect, confie em mim. Então, eu uso dessa maneira, gasto bastante energia, me esforço bastante para vender. Só não sei porque eu não vendo bem, mas que eu faço um excelente trabalho, eu faço. E esse é o pensamento do vendedor que não vende bem. O vendedor que não vende bem, ele sempre se pergunta por que eu não vendo bem se eu faço um bom trabalho. É porque, na verdade, ele não faz um bom trabalho. Eu falei para ele: você sabe quais são as necessidades do seu cliente? Você sabe o que é importante para o seu cliente? Porque o seu cliente ele vai comprar um produto que atenda à necessidade dele e não o que você acha legal, não o que você quer vender. Isso não interessa para ele. Se ele tem uma necessidade e se ele tem uma coisa que ele precisa resolver, é isso que o cliente quer e não uma aula. Então, por exemplo, quando você vai no cinema, faz tempo que a gente não vai, né? Mas quando você vai no cinema, você paga o bilhete para assistir lá uma comédia. Você está a fim de dar risada naquela noite. E aí começa propaganda daqui, propaganda dali, propaganda daqui, propaganda dali, em torno de 20 minutos de propaganda. O que você acha dessas propagandas? Eu me pergunto, eu estou pagando para assistir propagandas? Porque eu paguei o bilhete do cinema para assistir o filme, não para assistir propaganda da Prevent Senior, propaganda, sei lá, de seguro, propaganda disso, daquilo.
Que coisa mais inconveniente são essas propagandas naquele momento. E o cliente, quando ele chama um vendedor, ele está chamando alguém para resolver o problema dele. E aí eu vou dizer para você que esse exemplo é o exemplo do vendedor que despejou um caminhão de informações no cliente, não descobriu nada, e quando chegar no final do mês, esse vendedor provavelmente com esse comportamento vai ter vendido muito pouco. Então, eu quero dizer para você que o que você vende não é exatamente o que você fala, tudo bem? Você não vende pelo falar. Aquela imagem que você respondeu lá no começo do meu treinamento de hoje, qual é a visão que você tem do vendedor? O falante em forma de gente, aquela pessoa que fala muito, que é descolado, que é extrovertido, né? Aquele jeitão do vendedor. Esse jeitão de vendedor, ele faz parte do grupo dos vendedores que quase não vendem. O vendedor que realmente vende bons contratos, que faz bons negócios, é o vendedor que ouve o cliente. E não só ouve com os ouvidos, mas ouve com a cabeça. Ou seja, ele ouve e entende o que o cliente fala. Esse vendedor que consegue ouvir, entender, sentir o que o cliente precisa, ele certamente vai encontrar uma resposta, um produto que atende, ou uma face do produto, uma funcionalidade do produto dele que vai atender esse cliente. Agora imagine o seguinte, você vendedor está aqui em São Paulo, o cliente está lá em Porto Alegre, e você começa a falar, sem ao menos entender de fato o que o cliente quer. Você acha realmente que ele vai te responder? É por esse motivo que muitas vezes o vendedor ele acaba ficando só com dois pauzinhos verdes. Os dois pauzinhos verdes é a resposta do cliente no WhatsApp. Qual que é a resposta do cliente no WhatsApp representada por dois pauzinhos verdes? A resposta é a seguinte: olha, eu sei que você mandou uma mensagem, eu sei que você falou, mas eu não quero mais falar com você. Eu perdi o interesse de falar com você. Você perdeu a prioridade. E sabe por que você perdeu a prioridade na nossa conversa? Por um motivo muito simples. Você não entendeu o que eu preciso, ou então não demonstrou que entendeu o que eu estou buscando, e eu já não vejo mais em você a perspectiva de resolver a minha necessidade. E do outro lado, o vendedor fala, eu não sei o que acontece. Eu começo a falar com o cliente, depois ele não fala mais comigo. É claro, você é um chato, desculpa, mas você muitas vezes se faz um chato. O vendedor comum é aquele vendedor que fala assim, olha, eu posso ganhar tanto por mês. Eu posso vender e ganhar 10 mil reais, 8 mil reais, 20 mil reais. Ele pode, mas ele não ganha. Por que que ele não ganha? Porque ele está preocupado em resolver o problema dele. E é por isso que esse vendedor comum, aquele vendedor que faz parte do grupo de pessoas que somados, aquele montão de vendedores somados, dá só um pouquinho, muitas vezes o primeiro e o segundo colocado de vendas vende só os dois, a soma do resto da equipe. Por quê? Porque esses dois vendedores, que não são vendedores comuns, são vendedores que estão aí na casa de 500 mil reais por ano ou mais, em comissões, são esses vendedores top. Esses vendedores top entenderam que eles existem para ajudar o cliente. E aí, sabe o que eles fazem? Eles falam assim, olha, eu tenho uma meta a cumprir, e a minha meta, dividido pelo número de semanas, dividido por 5, é quanto hoje eu tenho que vender. E para vender isso hoje, eu preciso resolver o problema dos clientes. Então, eles utilizam o tempo deles para resolver o problema dos clientes. E resolvendo o problema de muitos clientes, certamente você será extremamente bem recompensado. Até amanhã, se Deus quiser.
Beijo no coração.